Nós estamos com o doutor André Evaristo, ortopedista, especialista em coluna. Doutor André, muito boa noite. Oi, Tânia, boa noite. Bom, Obrigado pelo convite. Eu ah, tô aqui dando risada que estava ouvindo a chamada da CBN, é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? Essa voz já a gente está tão acostumado a ouvir. Parabéns pelo programa, pela audiência. obrigada, doutor. Bom, vamos lá. São várias as causas e vários tipos, né, de dor na coluna. Vamos especificar tudo. Em relação às causas, quais são as Sim. mais frequentes que levam àquela dor crônica, né, na coluna? Aí a gente teria que, se a gente fosse fazer uma análise um pouco mais profunda, a gente teria que dividir por idade, por categoria, seria uma análise um pouco mais aprofundada. Mas a título populacional, o que traz mais dor na coluna para a maior parte da população, ou é uma dor muscular, ou é uma dor em decorrência de problemas do disco intervertebral, que são as conhecidas hérnias de discos, protusões, abaulamentos. Então seriam as principais causas de dor hoje. Certo. Pois eu queria explicar direitinho para a gente poder Eu te identificar explico, o que é uma e o que é outra. claro. Mas antes delas, e o que leva a essas dores? É uma questão de postura? Sim. Então, assim, é importante a gente começar a diferenciar umas coisas. Hoje, a questão de dor nas costas, como título geral, eu acho que deveria ser considerado como uma questão de saúde pública. Por quê? Estatisticamente, 80% da população adulta ela vai passar por um episódio grave de dor na região lombar ou de dor na coluna cervical. Então, nós estamos falando de sintomas que vão acometer 80% da população mundial em algum momento da vida desses indivíduos. Então, a gente está Uhum. falando de uma coisa assim que deve ser vista, digamos assim, com uma atenção maior. A partir do momento que a gente tem esse sintoma, a principal causa, assim, indiscutivelmente, é uma causa de origem muscular ou postural, ou relacionada ao trabalho, ansiedade, estresse, alterações do dia a dia, assim, questões que com orientação, carinho, mudanças dos hábitos de vida, a gente consegue controlar esse tipo de dor. E aí a gente entra nos grupos das doenças, das patologias propriamente dita. Aí você tem câncer, malformações, inúmeras outras alterações assim de gravidades maiores e os problemas como hernia de disco, protusão, abaulamento. Mas de uma maneira geral, a grande maioria dos primeiros episódios de dor ou de dor mais simples são de origem muscular. Que tem a ver com tensão e postura. Tensão, postura, sobrecarga de peso, ansiedade. A Hum, atenção que você tocou duas vezes nesse ponto da atenção, ele é muito interessante, porque a questão da ansiedade ou da tensão vai gerar muito quadro, principalmente dor cervical, Tânia. Aquela dor tensional cervical, aquela no dor de cabeça que não pescoço. melhora, às vezes uma dor interescapular na região das costas, a altura do sutiã da mulher um pouquinho para cima na região Uhum. interescapular, também tem muita dor muscular relacionada à parte tensional. E essa questão tensional, essa questão de ansiedade, principalmente no mundo pós-pandemia, assim, é um problema que a gente tem visto com cada vez mais frequência, né? Sim. E aí é muscular, não é na coluna, é no músculo. A sua pergunta é É super que tudo é interessante, coluna, né? nunca É que ninguém quando eu tinha me penso coluna, eu indagado, penso no osso. É. dessa vez você não, assim, a gente tem, em termos de estrutura da coluna, a gente tem a estrutura óssea, seriam lagiotinhas que se equilibram entre elas. Entre elas, a gente tem o disco intervertebral, que é um amortecedor. Uhum. É uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. É uma Tá. estrutura de amortecimento que fica entre as vértebras. Você tem as articulações, os ligamentos, os tirantes musculares que fazem a ereção do tronco e estabilizam a coluna, e as estruturas neurológicas, que são as estruturas mais nobres. Então, a estrutura da coluna ela é uma estrutura extremamente complexa. Além disso, ela é dividida em regiões. Você tem a coluna cervical, que é pescoço, coluna torácica, região do tórax, coluna lombar, e a região sacroiliaca, que é a intersecção da coluna com a bacia. Você vai ter a intersecção do crânio com a coluna. Então, é uma estrutura ampla, Hum, complexa e que tem que ser vista com detalhes. Mas o sim. que a gente vê de importante? Eu gosto de citar duas coisas, Tânia: intensidade e duração. Essa dor é muito intensa, provavelmente a gente está relacionado a uma doença ou alguma coisa de maior gravidade. Essa dor está prolongando há dias ou meses,
provavelmente a gente está falando de dores de maior gravidade. Então, a gente começou aqui a nossa entrevista discutindo que é uma coisa muito comum, é uma coisa muito frequente. Então, é comum a automedicação, é comum a demora no diagnóstico, é comum o paciente tolerar esse tipo de dor por longos períodos, o que não é o adequado. Mas é comum e é frequente. Então, eu tô com Sim. uma dor na coluna, no pescoço, na lombar, mas é uma dorzinha discreta, começou há um dia, tá me incomodando um pouco, é uma coisa tolerável. É uma dor de uma intensidade grande, é uma dor que está durando horas, meses, dias, aí vale a pena uma investigação diagnóstica aí um pouco mais aprofundada. Uhum. E diante dessa complexidade toda que envolve a coluna, Sim, uma sim, dor muscular, por exemplo, tem menos gravidade do que uma questão do disco, por exemplo? totalmente. Hum. Totalmente. E assim, na prática clínica, depois a gente precisa fazer uma outra entrevista mais prolongada, porque a sua visão da saúde é muito diferenciada. Parabéns. Ah, obrigada. Na prática clínica, quando você fala que o paciente ele tem uma dor de origem muscular, ele muitas vezes ele se ofende com o diagnóstico. Ele acha que você não está valorizando a dor dele. E a nossa visão como médico é exatamente a que você apresentou aqui. É uma dor de origem muscular, a gravidade ou não indifere, mas essa dor ela vem de origem do músculo. As dores de origem muscular elas vão estar mais relacionadas a sobrecarga mecânica, alteração postural, alterações de dieta, de peso, questões de ansiedade. Quando a gente fala de alterações do disco, aí a gente já está falando de doenças propriamente ditas, de alterações que, além do desconforto, do inconveniente da dor, elas podem trazer outras repercussões para esse indivíduo. Você pode ter lesão neurológica, perda de movimento, alterações de sensibilidade. Então, são doenças que aí elas passam de desconforto para doenças de gravidade que podem ter consequências aí um pouco mais sérias na vida desses indivíduos. Certo. Agora, doutor André Evaristo, as causas são diferentes para uma dor muscular e uma dor de disco, por exemplo? Ou uma Ah, coisa leva a são. outra? E assim, a gente poderia dizer que são causas de origem diferentes, são doenças de origem diferentes e são tratamentos com abordagens totalmente diferentes. Então, a maioria das dores, aí nós estamos falando de doenças, a maioria das dores ou dos desconfortos nessa região vão ser pelo menos diminuídos de uma maneira considerável com perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular, tratamentos conservadores como fisioterapia, RPG, reeducação postural global, atividades físicas de baixo impacto hoje estão na moda, que nem pilates, esse tipo de alterações da qualidade de vida vai resolver a maioria desse tipo de problema. Quando a gente fala de doenças do disco, a gente vai ter que dar um passo a mais. A gente está falando de infiltrações, bloqueios, microcirurgia, entre aspas, a laser, microcirurgias descompressivas, prótese de disco. Aí nós estamos falando de procedimentos assim de uma gravidade maior. Uhum. Aí, quando a gente passa a falar de hérnias de disco, então voltando àquela analogia inicial, a gente tem uma vértebra em cima da outra, entre as vértebras a gente teria o disco intervertebral, que é um amortecedor, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, ele funciona como um amortecedor entre as vértebras. Se esse amortecedor ele desidrata e ele sofre um abaulamento, é o que a gente chama de protusão. Se esse amortecedor ele explode, aquele conteúdo vaza e causa uma compressão da medula ou de estruturas neurológicas, é o que a gente chama de hérnia de disco. Então, conceitualmente, a hernia de disco é uma doença simples. É uma estrutura que explodiu pela pressão, o conteúdo vazou e acaba comprimindo uma estrutura neurológica ou um nervo. A Hum. dor vai vir proveniente da explosão ou da lesão do disco. A gravidade vai vir em decorrência de qual estrutura está sendo comprimida. E aí a gente tem o que o pessoal tão comumente chama de nervo ciático. Então, o Ah. nervo ciático é uma estrutura anatômica, é um nervo. A gente tem o direito e o esquerdo. Quando você tem um abaulamento ou quando você tem uma hérnia de disco e você tem uma compressão de uma raiz desse nervo e você tem uma dor absurdamente característica que começa na polpa do bumbum, desce pela região posterior da nádega, região posterior da coxa, panturrilha e sola do pé. Quando você tem essa dor irradiada, a população chama de nervo ciático. Mas é um sintoma, não é uma doença. A doença é ou a protusão ou a hérnia de disco. O que o pessoal chama de nervo ciático é um sintoma.
Tá, André, e por que que isso daí ficou Uhum. tão comum assim na população em geral? É porque a palavra caiu no gosto popular, entendeu, Tânia? Sim, Então o sim. paciente vai no pronto-socorro, o colega plantonista que está cheio de coisa para fazer, ele fala assim: você tem um nervo ciático. O paciente aceita, não tem mais discussão a respeito disso. Não tem necessidade de explicação, não tem necessidade de se prolongar Sim. a conversa. Então fica um diagnóstico de pronto-socorro errôneo. E aí é porque o disco da coluna foi para fora e encostou no nervo. No nervo. Isso causa uma dor. Exatamente. Agora, E isso causa uma dor. Agora, vamos supor que fosse um disco da região do pescoço. E ele comprimisse um nervo da região cervical. Ele causaria uma dor irradiada para o trajeto do braço. Se você aham, tivesse uma hernia de disco na região torácica, perdão, explodisse um disco, comprimisse um nervo, ele ia causar uma compressão do aham, nervo intercostal. Ele ia me dar uma dor irradiada no certo. trajeto do tórax. Ah, André, e se em vez de comprimir o nervo da periferia, comprimisse a medula, a parte central, a parte neurológica nobre? Aí, agradeço até a oportunidade de poder trazer isso para a população. São sintomas totalmente diferentes e que muitas vezes passam desapercebido. Você tem tremor de extremidade, perda de coordenação de movimento fino. Porra, doutor, a minha letra era tão bonita. Hoje, doutor, minha letra tá um garrancho. Eu digitava com tanta facilidade no celular, agora eu tô errando as teclas. André, tô com uma alteração de marcha, parece que eu não tenho o mesmo equilíbrio. Eu vou com a minha esposa no shopping e ela vai lá na frente, eu não consigo acompanhar a minha esposa no Ah, trajeto. Então, sintomas neurológicos, pessoal, que pode passar como sintomas de envelhecimento, às vezes a gente está diante de uma compressão medular com um diagnóstico não realizado. Vou dar um exemplo extremo, tá? ah, Eu tive um paciente meu que chegou tetraplégico porque ele estava numa montanha-russa na Disney e no final da montanha-russa ele chegou com uma perda de movimentos total. Ele vinha sendo tratado de um Parkinson por um tremor de extremidade, uma alteração de equilíbrio. E a doença dele era uma compressão de medula na cervical. medula. Por Então, causa do disco que se deslocou. exatamente. Então, essas compressões de medula, muitas vezes esse diagnóstico passa, porque o colega não pensa nisso e o paciente não tem consciência que esse tipo de doença pode causar esse tipo de sintoma. Então, fica o aviso: compressões medulares e hérnias de disco podem causar na população sintomas que você vai achar que você está ficando velho. Nossa, eu estou Uhum. ficando velho, eu tinha um desempenho atlético tão bom. E você não está velho, você só está doente. Essa doença tem um tratamento, esse tratamento realmente, na maioria das vezes, vai trazer uma melhora efetiva aí das condições clínicas. Nossa, a importância do bom diagnóstico, né? O ortopedista André Evaristo aqui com a gente, especialista em coluna. E o que leva o disco a se deslocar? Perfeito. Então, assim, o principal componente das doenças do disco é genético. Ponto. Isso é muito frustrante para determinadas pessoas que sofrem de problemas de coluna associado a problemas relacionados ao trabalho. Mas o principal componente dos problemas da coluna é genético. Você tem uma predisposição genética a ter problema na coluna. Associado a essa predisposição genética, eu tenho várias outras causas que sempre estão associadas. Aí eu tenho atividade profissional, excesso de peso, má postura, falta de atividade física ou excesso de atividade física, o tipo de atividade profissional que aquele indivíduo trabalha, se ele trabalha com britadeira, se ele trabalha com Hum. motor, com ônibus. A gente costuma falar brincando, marido, esposa, filho, casa para cuidar. Então, é um componente de uma predisposição genética associado a todas as agressões que essa coluna sofre durante a vida. Só que eu não consigo, como médico ou como ser humano, agir na genética ainda. Claro. Mas eu consigo agir na obesidade, eu consigo agir na ansiedade, eu consigo agir no sedentarismo. Então, esses fatores, talvez eles não sejam o principal para que a doença se desenvolva, mas eles são os principais na prevenção e ele é o que a gente consegue agir hoje. Então, é importante, essa consciência corporal é importante e também é muito importante a gente começar a trazer para a população a realidade, talvez cruel para alguns, da longevidade. Então,
Em 1920, a expectativa de vida da mulher era algo em torno de 40 a 45 anos. Hoje, a expectativa de vida da mulher é algo em torno de 80. Então, a gente praticamente duplicou a expectativa de vida em 100 anos. Eu, quando era criança, um homem de 45 anos era um senhor. Hoje eu tenho 45 anos, eu me acho um menino. Dentro das limitações que a idade, que o Claro, trabalho e que a vida me claro. impõe, eu me sinto cheio de vontade de realizar inúmeras coisas pela frente. Então, a população, ela tem que ter a consciência que a medicina vai deixar a gente vivo até 80, 85, 90 anos. Pelo bem ou pelo mal, preso nesse corpo que Deus nos deu. Melhor Então, cuidar dele, né? exatamente, né? Prevenir é melhor. O senhor falou Prevenir é melhor. da importância da atividade física para a saúde da Sim, coluna, mas também, ao mesmo sim. tempo, quando tem esse deslocamento do disco, né, que Uhum, o uhum. disco sai da A coluna, hérnia de disco, a hérnia a de disco. hérnia de disco. Isso pode ser provocado pelo excesso de peso também. Sim, Aí eu pergunto, existem atividades físicas, exercícios que não são indicados para a coluna? Quais seriam? legal. Assim, recebo muito essa pergunta. Vou começar respondendo de um jeitinho um pouquinho heterodoxo. Eu gosto de falar assim, ó, na minha modo de ver, a medicina de alta performance, ela tem que começar com uma pergunta ao contrário. O que você quer, Tânia? Ah, André, eu quero escalar o Everest. Olha, então nós temos um longo caminho pela frente, mas eu vou Temos. te dar, não, pelo amor de Deus, Sim, sim. eu vou te dar tudo que a ciência me é possível para permitir com que a Tânia atinja o objetivo dela. Uhum. E eu tenho que individualizar o tratamento. Um paciente de 55 anos que se sente um menino que quer lutar jiu-jitsu, praticar tiro esportivo, montar a cavalo e começar uma segunda carreira aos 60 anos, vai demandar um tratamento médico diferente de um senhor de 70 anos que quer ficar no ambiente domiciliar dele, cuidar dos netos e não ter dor. Então, a Sim. gente precisa dessa individualização de tratamento e hoje eu consigo dar isso. Hoje eu tenho desde procedimentos minimamente invasivos até procedimentos altamente agressivos, com objetivos diferentes. Então, esse atendimento de todo mundo merecia ter por parte do serviço de saúde, ele tem que começar primeiro com um diagnóstico de qual é a patologia e qual é o problema, identificar qual é o problema, depois escolher as ferramentas para resolver o problema. Então eu não coloco limitação. Área, você tem uma hernia de disco, você não pode fazer CrossFit? Não. Você tem uma hernia de disco, você não pode começar sua atividade física no CrossFit. Mas talvez, se você começar com fisioterapia, RPG, medicação, 2 injeções, 3 bloqueios, mais 20 sessões disso, 30 Uhum. sessões daquilo, começou na academia, fortaleceu a musculatura, quem sabe daqui a 6, 8 meses você não vai estar realizando o seu sonho de fazer o CrossFit. Então, a gente Tá. tem que entender as Desde que vontades a do paciente. musculatura esteja preparada para isso. Desde que a motorização, ó, que a gente ouve muito do pessoal. Ah, doutor André, eu posso jogar a bola, que é a paixão do brasileiro? Uma hérnia de disco, eu responderia, depende. Se você fizer um trabalho muscular que prepare a sua coluna para suportar um impacto de uma coluna de um Uhum. jogo de futebol, talvez isso não seja uma contraindicação formal para você. Tá, André, mas você diria para nossa audiência que futebol é o melhor exercício? Não. O melhor exercício é um exercício de baixo impacto. Tá. Musculação, circuitos de vários tipos, natação, hidroginástica, são exercícios que eu teria mais segurança de indicar para um paciente doente. Mas eu não gosto de colocar limitação. Claro. Eu acho que a gente está aqui para achar as soluções e não para colocar os empecilhos. É. Mas a musculação também pode ser prejudicial se a Claro, pessoa levanta um peso acima do que ela está sendo, que seja possível, né? claro. E assim, muitas vezes a gente tem que conversar com as pessoas que existe uma diferença entre a expectativa e a realidade, e entre o estético e o saudável. Assim, como médico, eu posso te orientar o que é saudável. Fora do meu ambiente de trabalho, eu posso te dizer o que me é esteticamente agradável. No meu caso, por uma consciência de profissão, é coincidente. Às vezes, para as pessoas, não é.
Só que quantas pessoas almejam um corpo que não é saudável? Quantos atletas de um rendimento excelente quiseram um aumento de massa muscular gigantesco e perderam a habilidade, perderam a flexibilidade, perderam a capacidade de mudança rápida de direção, de tomada rápida de mudanças de movimento e perderam a habilidade na realização de atividades esportivas? Porque ficaram muito musculosos, é isso? Muito musculosos, muito grandes, muito fortes. Você perde a agilidade. Sim. Assim, um leão é um animal extremamente forte, mas talvez ele perca numa corrida para uma gazela. Uhum. Porque são animais diferentes, são estruturas físicas diferentes. Então, você pega uma estrutura que foi geneticamente programada para ser extremamente ágil e trabalhar numa faixa de 75 a 80 quilos. Aí você quer que essa estrutura genética suporte 130 quilos com saúde? Não Não, André, aguenta, mas né? ela consegue, tudo bem. Mas isso daí não é o que eu consigo pregar para as pessoas como médico. Ah, André, mas um paciente seu que ele seja fisiculturista, tudo bem. E ele quer ser fisiculturista, e o sonho dele é fisiculturista, que a vida dele é o fisiculturismo. Ótimo. Se ele tiver dor ou tiver uma doença, eu vou tentar achar todas as formas possíveis de tratar essa doença dele para ele continuar exercitando Uhum. o fisiculturismo que ele tanto ama. Mas Sim. não é o melhor caminho de esporte para eu, André. Então, talvez não seja para a Sim. Tânia. Então, a gente Prejudica a tem. coluna. Se quiser fazer, é uma Exatamente. opção. E É existe uma opção. tratamento. Existe tratamento, exatamente. É. Agora, o repouso é indicado para quando a pessoa está com dor Uhum. ou É nem assim, sempre? a gente sempre tem discutido a questão do repouso por uma questão que é igual à questão do nervo ciático. A gente tem alguns mitos aí a serem desconstruídos aí nessa era moderna. Um é da questão do repouso. Então, se você tiver uma crise de hérnia de disco, uma crise de nervo ciático, uma crise de lombociatalgia, de dor lombar com irradiação para o membro, dor na lombar com irradiação para a perna, óbvio. Vai fazer uma medicação injetável de pronto-socorro, você vai fazer de 24 a 48 horas de repouso, vai começar com tratamento com remédio, vai sair dessa crise mais aguda em 48 horas, aí você vai iniciar uma reabilitação física. Esse repouso é totalmente saudável. O que não é saudável é aqueles repousos prolongados. Então, um paciente com hérnia de disco, se ele ficar 60 dias na cama, ele vai ter uma atrofia muscular, ele não vai ter uma melhora da questão da dor. Então, a questão do repouso, 48 a 72 horas na fase aguda da dor, é benéfico. Repousos mais Uhum. prolongados hoje não tem se mostrado algo muito eficiente. Mas e aí, para quem está sentindo dor, tem algum exercício mais indicado? Ou alguns cuidados, mas Não, se o paciente está com uma dor que seja algo que realmente incapacite, o melhor caminho é ele procurar um atendimento médico em pronto-socorro, uma consulta com um ortopedista geral. Ele vai ser feito um atendimento básico, numa consulta de pronto-socorro inicial, o ortopedista ele tem condição de avaliar se isso é algo que vai ser resolvido com um anti-inflamatório, um relaxante muscular, ou se é algo que vai precisar de uma investigação maior. Se for algo que vai precisar de uma investigação maior, vai ter que seguir as orientações médicas. Se não, 48 horas de repouso, melhorou aquela dor da contratura, pode ir voltando às atividades habituais. bom, muito bom. Doutor André Evaristo aqui com a gente, ortopedista, especialista em coluna. Os ouvintes estão mandando perguntas aqui. Vamos O pessoal ver. adora. É que eu estava te falando, todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem, ou tem É, alguém que conhece alguém que é. tem, entendeu? É uma Ou coisa já que é passou uma, por é uma isso, loucura. dor nas costas. Sim. Ó, o Rodrigo, tenho hérnia cervical com acupuntura e musculação controlada, melhorou. Dói, mas dói menos agora. Como é que ele chama? O Rodrigo. Então, isso daqui, quando a gente está falando de expectativa, isso daqui é uma coisa que eu acho muito legal da gente discutir. A expectativa do paciente. Esse rapaz tem uma mentalidade ótima. Ele entendeu, poxa, é melhor eu conviver com um pouquinho de dor, funcionalmente normal, fazendo minha atividade física, perdendo 1 ou 2 dias, perdendo não, gastando 1 ou 2 dias para fazer uma acupuntura, provavelmente tomando 1 ou 2 dias de medicação, ele tem uma vida normal, entende as limitações do que é possível e deve estar satisfeito com a qualidade de vida dele. Às vezes a gente quer, Tânia, o ótimo e a gente perde o É, bom. A gente é tinha o bom, aí isso. você quer o mais, o mais, o mais, às vezes o mais é impossível. É isso. O Cláudio André, se Pilates ajuda nos problemas de coluna. Ajuda. Ajuda Ajuda. muito. Só que aqui eu acho que vale uma observaçãozinha rápida. Pessoal, é o seguinte:
Os haters que não me xinguem muito, mas eu vou falar, porque eu falo a verdade. A questão é o seguinte, o Pilates, ele é talvez o melhor tratamento não cirúrgico para discopatia e para as dores na coluna, mas ele é um tratamento médico exercido de forma brilhante pelas equipes de fisioterapia. Pilates não é esporte, Pilates não é atividade física, Pilates é um tratamento médico. Hum. André, o Pilates é excelente? É excelente. Está indicado em praticamente todas as doenças da coluna? Está indicado em todas as doenças da coluna. Eu tenho um problema na coluna, o Pilates é suficiente? Não. Agora, o Pilates 2 vezes por semana, com 2 vezes por semana de hidroginástica, o Pilates 2 vezes por semana, com 3 vezes por semana de musculação. Ah, eu não suporto academia, tá? O Pilates 2 vezes por semana, com 3 vezes de caminhada, para você ter um aeróbico bem feito com o seu cônjuge, já vai fazer uma grande diferença. Mas eu acho que em questão de saúde, só o Pilates talvez seja insuficiente. Importante. Bom, tenho 2 minutinhos. A Isaura Ah, Ferreira, como o legal. desalinhamento da coluna, com o desalinhamento da coluna, a estrutura óssea se acomoda à nova postura ou o desalinhamento aumenta progressivamente? Acho que Eu entendi. A pergunta ficou um pouco confusa, mas eu entendi. O que ela tá. quer dizer é que é o seguinte: se colunas que são tortas ou que têm deformidades como escoliose, se a tendência é que elas se acomodem ou se a tendência é que a deformidade progrida. Progrida, é isso. Boa. Depende. O que acontece é o seguinte: depende do tipo de escoliose, do tipo de deformidade, da idade que acomete. Estou falando rápido por causa do nosso tempo. Tem Uhum. escoliose idiopática do adolescente por malformação congênita, neuromuscular, etc e tal. Na maioria das vezes, ela é um problema do crescimento. Se você terminar o crescimento com uma deformidade muito grande, maior que 40 graus, a tendência é que ela continue progredindo na fase adulta. Se durante a fase do crescimento a gente conseguir fazer um tratamento com fisioterapia, RPG, fisioterapia específica para escoliose e colete e barrar a progressão da deformidade, você terminar o crescimento com uma deformidade não tão grande, menor que 40 graus, estatisticamente ela não deve progredir. Então, se essa deformidade vai progredir ou não, depende de uma análise médica profunda e de uma análise de vários fatores estatísticos para ver se você vai ter uma chance de progressão de curva ou não. Muito bom. Agora, doutor, uma resposta curtinha. Regina Barroso quer saber Ah, se o uso excessivo de telas de celular se prejudica toda a coluna ou somente a região do pescoço. o que eu consigo dizer hoje? O uso excessivo de celular, sem dúvida nenhuma, vai causar cervicalgia, dor cervical crônica e cefaleia, que é dor de cabeça tensional crônica. A gente não tem dados para dizer ainda que isso vai causar um problema. Eu sei que Uhum. causa dor. Eu não sei se algum dia vai causar uma hérnia ou alguma outra complicação, mas Precisa de sem dúvida tempo, né? nenhuma é um malefício e precisa ser observado. E tem É, sido observado. muita atenção com o celular. Doutor André Evaristo, foi ótima conversa. Vamos marcar outra vez com mais tempo. Obrigada, Eu que viu? agradeço, obrigado pela conversa. Boa noite a todos. Aí uma Boa semana abençoada noite. para vocês. O André Evaristo, ortopedista, especialista em coluna. Dor na coluna. Quem nunca, né? É algo realmente que atinge uma boa parcela da população.